Eu só queria lembrar que a UFMG ela foi a pioneira de um trabalho muito interessante aí, ela foi alvo de uma campanha terrível de um jornal mineiro e não tinha nem direito à resposta. E daí a UFMG criou o seu blog e antes de sair cada denúncia do jornal, ela dava a sua versão. E um mês depois, o jornalista pediu direito de resposta do blog. Eu trouxe essa informação para o meu blog e temos depois a Petrobras também, inspirado no modelo da UFMG, ela criou o seu blog. Eu acho que ali foi o início daquela ideia de que cada empresa, cada organização vai ter que se expressar através da internet. Posso falar então, professor Caputo? Muito obrigado. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite aí do Luiz Nassif para participar desse debate e dizer que os temas são todos muito interessantes, porque não dá para pensar o desenvolvimento brasileiro sem considerar as diferentes dimensões estruturais desse desenvolvimento e quais são os nossos desejos, as nossas utopias de um país do futuro, uma sociedade do futuro. O tema que me foi tocado aqui é as zonas de crescimento, os novos, a zona de crescimento. Eu preparei uma apresentação, vou procurar ser disciplinado no meu tempo, que eu vou chamar na dimensão territorial do desenvolvimento econômico e da dinâmica populacional no Brasil. Eu acho que nós, ao analisarmos o futuro do Brasil, temos que pensar a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão política, como tudo isso se articula, tá bom, numa perspectiva da orientação macroeconômica, da nossa política externa, da nossa inserção internacional. Para pensar um projeto de nação, nós precisamos pensar as diferentes dimensões da coesão econômica, da coesão política, da coesão social e também da coesão territorial. Não dá para pensar o país sem pensar a sua dimensão territorial, o funcionamento do federalismo, as questões estruturais que estão por trás de tudo isso. Então eu vou fazer um pano de fundo, dando um certo retrato do Brasil e tentar fazer algumas ligações entre as regiões de maior dinamismo econômico e a relação disso com um projeto de desenvolvimento social e desenvolvimento político. Eu inicialmente tenho um pequeno mapa que dá um retrato do Brasil, talvez não sei se dá para ler, mas observa-se o seguinte: nós temos um país em que a região norte, o bioma amazônico fundamentalmente, tem 45% da área geográfica do país, tem 8% da população, 5% do PIB, um PIB per capita que é 64% da média brasileira e uma taxa de analfabetismo de analfabetismo, quando estou falando, mais de 10 anos sem saber ler e escrever. O analfabetismo é um estoque que está aí. Portanto, tem quase 10% de analfabeto. Quando você chega no Nordeste, 18% da área, 13% do PIB, 27% da população, PIB per capita 47% da média nacional, que é o mesmo número do diagnóstico Celso Furtado do GTDN de 1958. Ou seja, o Nordeste está desenvolvendo, mas do ponto de vista relativo, está na mesma posição que estava há 50 anos. E uma taxa de analfabetismo adulto de 17%. Como apenas para contrastar, a região Sudeste, 10% da área, 60% do PIB, 42% da população, renda per capita média de 152% da média nacional e a taxa de analfabetismo de 5,4%. A região Sul, mais ou menos, acompanha a região Sudeste, ou seja, mostra os contrastes na dimensão territorial do desenvolvimento brasileiro, e a região centro-oeste do Brasil está mais ou menos acompanhando o mesmo padrão da região sudeste e da região sul. Ou seja, se nós passarmos uma linha, nós podemos dividir o Brasil entre a metade sul do Brasil e a metade norte, com indicadores econômicos e sociais muito diferenciados. Então isso é apenas para dar um retrato inicial. E aí, embora esteja difícil de visualizar, a densidade demográfica por município, segundo o censo de 2010. Este é o país que nós temos, onde está a nossa população. Isso tem uma implicação direta sobre, digamos, a organização territorial, a rede de cidades, que é um problema complexo no Brasil, e como é que nós vamos pensar um projeto de desenvolvimento nacional que seja capaz de incorporar o conjunto do seu território sem, tá certo, a antropização da nossa floresta amazônica, que é uma questão extremamente importante.
Então nós somos um país fundamentalmente ocupado pela costa atlântica, aquilo que o Frei Vicente Salvador dizia no século XVI, que os portugueses estavam arranhando a costa, e que o Jacques Lambert dizia que tínhamos dois Brasil, um da costa, outro do interior. Então isso mudou muito, o país interiorizou significativamente, mas nós ainda temos um contraste territorial muito forte. Agora vem um dado fundamental. Em 60 anos, a população brasileira multiplicou praticamente por 4 e migrou do rural para o urbano. Nós temos hoje um país urbano. Nós estamos falando de um país urbano com uma das urbanizações mais velozes do mundo ocidental. Eu estou falando no mundo ocidental porque eu não quero colocar aqui Índia e China, que são realidades muito diferentes na geografia, na cultura, na história. Do ponto de vista do mundo ocidental, o Brasil só é comparável ao México do ponto de vista da velocidade da sua urbanização. Nós hoje somos um país em que, em 1950, tínhamos 36% de população urbana e 64% de população rural. E quando se falava em urbano, são cidades e vilas. E uma boa parte daquelas cidades e vilas eram, desculpem a palavra, pequenas currutelas. Então nós éramos um país tipicamente rural. Nós hoje temos 85%, tá certo? 84,5%, 85% da população vivendo em cidades. Então em 60 anos, a população saiu de 50 milhões de habitantes, foi para 190 milhões de habitantes, e migrou do rural para o urbano. Então nós estamos falando de um país urbano e metropolitano. Isso é extremamente importante. Talvez a próxima apresentação como é que está distribuída a rede urbana no Brasil. Essa era a rede urbana de cidades de mais de 50 mil habitantes em 1970, e essa é a rede urbana da cidade de mais de 50 mil habitantes em 2010. Então nós somos um país fortemente urbanizado. Isso terá uma influência decisiva do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista político. As implicações eu vou mencionar daqui a pouco, o que significa a gestão de uma sociedade urbana. Os grandes desafios hoje, e mais ainda, há mudanças estruturais, eu vou mostrar uma tabela daqui a pouco. Nós somos uma sociedade em cada vez mais a ocupação e a renda vem das atividades não produtoras de bens. Ou, se você quiser usar uma outra palavra, que está superada do ponto de vista da concepção teórica e empírica dos economistas, nós somos uma sociedade de serviços. Eu estou dizendo que está superado, nós precisamos ter outros conceitos teóricos, outras formas de medição empírica do que nós chamamos de serviço, que é, me permita de novo uma palavra complexa, essa barafunda urbana que vem do mais sofisticado ao mais atrasado, inclusive nas periferias das grandes cidades. Essa é a sociedade sobre a qual nós estamos falando. Um país extremamente urbanizado, tá certo? E metropolizado. Aqui estão as 20 aglomerações urbanas de mais de 1 milhão de habitantes. E vejam aí, estão calculadas as taxas de crescimento por década. Então, o país, além de ser fortemente urbanizado, ainda mantém taxas de crescimento das metrópoles, tá certo, muito altas. E quando nós falamos em 1% na região metropolitana de São Paulo, que oficialmente são 20 milhões de habitantes, do ponto de vista da área de integração, de comutação de área por via terrestre, que é um conceito muito importante na economia regional, se nós incluirmos São José dos Campos, Campinas, Sorocaba e Santos, nós somos uma aglomeração de 30 milhões de habitantes. Isso só é comparável ao Vale Central do México, ou comparável a Tóquio, uma outra história, uma outra cultura, uma outra forma de infraestrutura colocada. Isso aí nos traz problemas importantíssimos do ponto de vista da dimensão econômica e social. O problema de habitação, o problema de mobilidade urbana, questão de saneamento, são questões centrais do ponto de vista estrutural do país. Então não dá para pensar o desenvolvimento brasileiro sem pensar a dimensão territorial que tem todas essas implicações. Não só as diferenças entre as macro-regiões brasileiras, mas também a questão da concentração urbana e da metropolização. Vários elementos novos, inclusive foram mencionados aqui, contribuem, tá certo, para frear essa mega concentração urbana, mas o país tinha que acordar para ter políticas estruturais de médio e longo prazo. Eu achei muito boa a discussão anterior, exatamente porque mostrou o lado extremamente positivo do que está acontecendo com o desenvolvimento brasileiro. Nós temos que
parabenizar por tudo isso que está acontecendo, mas nós não podemos ter uma postura muito apologética. Então, a visão crítica é extremamente fundamental para nós construirmos trajetórias de futuro pensando nas dimensões estruturais do desenvolvimento brasileiro. Então, essa metropolização é um problema complexo. Se a concentração urbana nos permite concentrar serviços e ter acesso a um conjunto de serviços moderno, traz também o desafio desses elementos que eu mencionei. É o problema da mobilidade urbana, que é hoje um dos grandes desafios brasileiros, e aí tem uma questão estrutural de fundo. Eu acho um equívoco você incentivar a indústria automotiva num país em que não resolveu os problemas estruturais de transporte público, por exemplo. E o mundo inteiro saiu para salvar a indústria automotiva, tá certo, porque ela gera emprego, gera renda, mas do ponto de vista estrutural, o país tem que parar e pensar qual é a orientação que você quer dar para o Sistema Nacional de Transporte. E aí vai bater também na política de infraestrutura, de integração interregional ou interurbana, tá certo? Do ponto de vista de habitação e de saneamento, que são questões estruturais complexas, e a oferta de serviços universais de saúde e de educação, por exemplo, também estão relacionados com isso, né? Então essa é uma dimensão do desenvolvimento brasileiro que nós não podemos esquecer. E aí vem uma quarta dimensão. Qual é a mobilidade urbana no Brasil? Eu tenho esses dados detalhados. A última coluna está baseada na PNAD, e nós estamos esperando os microdados do censo de 2010, que deverão sair em março, e portanto nós vamos ter uma lupa muito mais atualizada sobre os movimentos migratórios no Brasil. As pessoas com os animais migram buscando alimento. Alimento no sentido estrito da palavra, ou alimento no sentido de buscar melhor educação, melhor lazer ou coisa do estilo. Isso aqui é extremamente importante. Nós observamos essa tabela que está agregada, mas eu tenho detalhado o seguinte: o Nordeste era historicamente uma região que expulsava a população. Aqui as estatísticas medem as pessoas que migraram no último quinquênio pré-censitário. Então o Nordeste expulsava quase 1 milhão de habitantes, tá certo, por década, 800 mil, 860, 700, caiu para 430. Isso que eu estou querendo ver os dados, microdados do censo de 2010, para saber se essa tendência realmente, se há uma forte redução das migrações nordestinas. Essa razão, seguramente as políticas sociais e o crescimento econômico do Nordeste, que eu vou falar daqui a pouco, contribuíram para frear esses movimentos migratórios. Em contrapartida, o Sudeste, e aqui leia-se fundamentalmente São Paulo, porque Minas Gerais também expulsava a população, e o Rio reduziu a atração há muito tempo, absorvia 1 milhão de habitantes quase, por quinquênio e caiu para 250 mil. Se o censo confirmar esse dado, nós vamos observar que há um efeito estrutural de mobilidade populacional dentro do Brasil muito significativo. Isso está relacionado, já li os 10 minutos e vou acelerar, tá certo? Com a dinâmica econômica, tá certo, que está influenciando isso. E a região sul, que também expulsou muita população nas décadas anteriores, em função de mudanças estruturais na economia, principalmente a redução da produção de café no Paraná e a migração de gaúchos na busca da fronteira agrícola, agora volta a ser algo positivo. E a região centro-oeste é muito influenciada pelo entorno de Brasília, porque a agricultura, eu vou falar daqui a pouco, e aí quais os grandes movimentos econômicos, quais as áreas de crescimento? Vou tomar 3 setores: a agricultura, a indústria e o serviço. Do ponto de vista industrial, nós temos 3 movimentos simultâneos. Um processo de descentralização da região metropolitana de São Paulo, que já chegou a ter 47% da produção industrial do país em 1970, hoje tem menos de 1/4. Então há um movimento de espraiamento da indústria na macro-região centro-sul do Brasil, que eu chamei de desenvolvimento poligonal. Há um movimento de expansão industrial no Nordeste, com outras características, e há um movimento de expansão de agroindústrias e indústria ligada à mineração na região centro-norte, na região centro-oeste e norte do Brasil. Se nós tomarmos um mapa com a produção industrial do Brasil, o elemento central que nós temos que observar é o seguinte: a região sudeste, que tinha 80% da produção industrial, caiu para 62%, entre 1970 e o dado de aqui, 2008, que é o último dado que eu tenho para apurar isso. O emprego na indústria da formação caiu de 76% para 52%. Então, está havendo uma perda
do ponto de vista relativo da região sudeste do Brasil, e lê-se fundamentalmente São Paulo. Tá certo? Isso é uma mudança estrutural, e todas as demais regiões tiveram um crescimento, embora de uma maneira um pouco diferenciada. Isso não está havendo uma reorganização territorial da indústria no Brasil. Isso aí é o mapa das micro-regiões geográficas, porque eu não posso trabalhar com município, porque há contiguidade. Em 1985, como é que estava organizada a indústria brasileira? Aqui tem uma legenda, que não dá para ler direito, mas a indústria estava muito nesse polígono aqui, que vai do meio de Belo Horizonte, meio de Minas, ao nordeste do Rio Grande do Sul. Observa 2009, que é o último dano que eu tenho, que confirma essa macroaglomeração na região centro-sul do Brasil, que aí vaza de São Paulo um pouco para Minas e muito para o sul do Brasil, e agora uma certa retomada do Rio de Janeiro. E também algum espraiamento industrial no Nordeste e no meio-oeste brasileiro. Então esse é um dado extremamente importante para nós analisarmos a dinâmica econômica da indústria e o efeito, embora ela perca participação relativa, a indústria continua tendo um papel central, principalmente na modernização tecnológica do setor agrário e do setor civil. E agora eu passo para o segundo elemento, que o meu tempo está correndo, da dinâmica agropecuária. E aí um elemento central é a expansão da fronteira agrícola, que todo mundo conhece, mas é importante pôr os números. A região centro-oeste tinha 7% do valor da produção, subiu para 18%, e na produção de grãos tinha 10%, passou para 35%, do rebanho bovino de 22% para 34%. Ou seja, e se você pegar a região norte, o bovino foi de 2% para 19%. Ou seja, a pecuária brasileira expandiu para essa região aqui. E a soja e os grãos. E algo que eu não vou ter tempo de falar, é extremamente importante o que está acontecendo com a produção agropecuária, ou principalmente com a produção de grãos, na fronteira oeste do Nordeste. O oeste da Bahia, o sul do Piauí e o oeste do Maranhão tem hoje uma nova dinâmica. Essa sim é uma região de crescimento acelerado do ponto de vista do agro, mas não é um agro primitivo como é o agro nordestino convencional. É um agro mercantilizado, de alta tecnificação e com forte efeito sobre o setor urbano e sobre o setor serviço. É a integração interindustrial ou intersetorial que ocorre. Observem que o Nordeste do Brasil tinha 19% do valor da produção agropecuária e tem 47% da ocupação. Ou seja, essa é uma característica estrutural que mostra uma agricultura relativamente atrasada. Ela ainda é intensiva em trabalho e de baixo valor de produção. Então esses contrastes mostram quando você pega a região sudeste, por exemplo, 26% do valor da produção e 21% da ocupação. E não resta dúvida que a cana-de-açúcar, por exemplo, que é o carro-chefe, 5 minutos eu estou observando, tá certo? É uma questão estrutural e eu não tenho tempo aqui, poderíamos mapear, eu tenho isso por micro-região, tá certo? A dinâmica agropecuária no Brasil. Mudanças estruturais de fundo que são importantíssimas para nós analisarmos o país. E aqui eu classifiquei setores produtores de bens e setores produtores de não bens. Bens é indústria, é o agropecuário, é o setor mineral, florestal, etc. E não bens é esse conjunto de atividades que não tem expressão material. Observem aqui, pelos dados da PNAD, aqui é renda gerada. Em 1976, 65% da ocupação era dos setores produtores de bens, tá certo? Caiu para 40% em 2008. É o último dado que eu tenho. A renda era 59%, caiu para 29%. O contraste os setores não produtores de bens tinham 34% da ocupação, subiu para 59%, 40% da renda subiu para 70%. Então nós estamos falando de um país urbano e de um país onde a atividade predominante, a ocupação e a renda das pessoas vem do setor serviço. E aí precisaria ter tempo para desagregar o que nós estamos chamando de setor serviço, por isso que eu nem falei de serviço, eu falei não bens, porque é uma questão, para nós economistas, é um desafio teórico e empírico interpretar isso que sempre foi o resto. A gente analisava a dinâmica econômica, analisava a indústria, analisava o setor agrário e depois o resto a gente chamava de serviço. Só que o resto virou o principal, tá certo? Então nós temos que enfrentar isso é um problema mundial, não é brasileiro só não. Estatisticamente e teoricamente, esse é um setor hoje que está com um desafio a ser enfrentado. Tá? Eu vou apenas mencionar aqui a plataforma continental e o pré-sal poderão ter um efeito territorial forte no Brasil,
refortalecer a litoralização, ou levar a uma relitoralização do Brasil. E, à luz de tudo isso, eu vou mencionar aqui a utopia de pensar um projeto de nação onde a dimensão territorial fosse considerada de outra forma, e que eu chamei aqui de a utopia de um país policêntrico. Essa utopia de um país policêntrico decorre de um trabalho que eu coordenei a pedido do Ministério do Planejamento, mas que nunca entrou na sala do Presidente da República. Eu costumo dizer que planejadores, se o poder político não tomar conhecimento disso, o destino é a lata de lixo. E a questão, às vezes, é muito imediata. Que era a ideia de pensar à luz das transformações mundiais, dos avanços teóricos, do ponto de vista da economia regional e urbana, quais as políticas que poderiam ser induzidas do ponto de vista da reorganização territorial do Brasil, do ponto de vista de frear a mega concentração nas metrópoles, de criar outros centros metropolitanos que fizessem suporte ao seu entorno, prestadores de serviço e, inclusive, a alternativa habitacional, e em duas escalas, uma escala de macropolos. Os vermelhos são os macropolos consolidados, os azuis grandes seriam os novos macropolos a serem incentivados, e as bolinhas pretas seriam centros intermediários para reestruturar territorialmente o Brasil. Você vai me perguntar, existe possibilidade de política pública para isso? Sim. Se nós pegarmos a experiência contemporânea da União Europeia, que já estava consolidada do ponto de vista territorial, a ideia do policentrismo europeu, o desafio que a China está vivendo do ponto de vista do futuro da sua rede urbana, tá certo? Tudo isso que se viria do pano de fundo para nós pensarmos uma reorientação das políticas urbanas, uma reorientação das políticas de infraestrutura, tudo isso casado com a política macroeconômica, com a política de inserção internacional. Não é à toa que a gente colocou essas três bolas aqui, essas três macropolos aqui. Se há intencionalidade política do Brasil em fazer a integração da América do Sul, e eu estou falando América do Sul e não América Latina, a América Latina é muito mais um conceito cultural, e a América do Sul é mais uma possibilidade de integração econômica, inclusive integração territorial. Você deveria fortalecer essas metrópoles estruturadoras, uma estruturação da região centro-norte do país, da região central, que é Palmas aqui, e Uberlândia, ou outra alternativa, como forma de segurar São Paulo e Brasília, tá certo? Tudo isso poderia ser induzido numa política de médio e de longo prazo, de repensar a organização territorial do Brasil numa perspectiva de coesão territorial, coesão econômica, coesão social e coesão política, e numa perspectiva de qual a integração ou a inserção internacional que nós desejamos. E nós fizemos uma simulação para 30 anos, o que deveria, digamos, se você introduzisse políticas públicas que induzissem o crescimento diferenciado do Brasil, o que seria, digamos, uma simulação do país policêntrico, da dominação da rede urbana de longo prazo. E aqui, por a última transparência, eu acho que meu tempo já deve estar terminando. Tá. Se nós quisermos fazer uma política econômica que tem uma dimensão territorial no Brasil, não dá para continuar trabalhando com 5 macro-regiões geográficas, que elas são suficientemente heterogêneas para ser tratadas de uma forma única. O Nordeste brasileiro, do ponto de vista oficial de políticas públicas, inclui 9 estados, mais um pedaço de Minas e um pedaço do Espírito Santo. Então, se você pega um estado como São Paulo, uma coisa é o Vale do Ribeira, outra coisa é Campinas, outra coisa é São José dos Campos, ou Minas Gerais, o que é o sul de Minas, o que é o Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Então nós fizemos, a partir de uma metodologia longa, por indicadores geográficos, indicadores econômicos, indicadores ambientais, consideramos biomas e as bacias e as subbacias, e uma coisa extremamente difícil, que é a identidade cultural da população. A população tem identidade, tem ideia de pertencimento. Se nós queremos um país mais democrático, essa população tem que participar do seu projeto de desenvolvimento. Então, a partir de uma longa metodologia, isso aí tem por trás mais de 1000 páginas de relatório, com uma equipe de demógrafos, geógrafos, economistas, que eu coordenei. Nós fizemos uma proposta de dividir o Brasil entre 118 mesorregiões, que poderiam ser orientações de políticas públicas, onde você poderia, inclusive, decidir a localização dos equipamentos públicos, a questão da orientação da localização dos equipamentos educacionais, principalmente, não só da rede universal
de escola fundamental e média, mas principalmente do ensino tecnológico e superior, a distribuição da rede de saúde, as orientações das políticas urbanas, como configurar isso do ponto de vista de não criar uma guerra fiscal, combate à guerra fiscal, tá certo? Que é uma coisa danosa no Brasil, tá certo? Você poderia ter uma orientação territorial que superasse, digamos, os contrastes e os conflitos entre os recortes federativos dos estados e dos municípios, e ter uma política de longo prazo, de um projeto de nação que tivesse como objetivo final o crescimento econômico, o aumento da renda, com justiça social, com todos esses elementos que foram aqui mencionados nos debates anteriores, como compatibilizar a política macroeconômica, a política de inserção internacional, com câmbio e juros e tudo isso que vem pelo estilo, e os elementos de políticas públicas do ponto de vista social, na suposição que nós estamos num país capitalista, não está no cenário nenhuma revolução socialista do passado, tá certo? Mas mais do que isso, o Brasil precisa construir um projeto de sociedade que não seja a repetição das experiências aí existentes. Nem precisamos, nem devemos repetir a Europa, nem os Estados Unidos, podemos aprender com eles, e nem devemos tentar repetir a experiência soviética, ou chinesa, ou coreana, porque o momento histórico é outro. O país precisa pensar o médio e longo prazo, que projeto de sociedade que nós queremos e como instrumentalizar a economia e todos os elementos que estão a ela articulados e a política para a construção desse projeto de sociedade. Então eu peço desculpa porque eu não tratei das zonas de crescimento de forma específica, embora eu conheça territorialmente bem o país. Nós fizemos um longo estudo onde pegamos as 556 micro-regiões geográficas e fizemos indicadores econômicos, sociais e políticos cada uma, mas para finalizar, há hoje uma combinação de dinamismo da fronteira agropecuária, da fronteira mineral, que está arrastando muitas atividades urbanas ligadas a ela. Essa mudança estrutural em prol do crescimento do serviço tem elegido muitas cidades que têm permitido um crescimento acelerado, e aí sim há elementos tecnológicos de grande vantagem de reorganização territorial, que é o avanço da tecnologia da informação e das comunicações, por exemplo, que permite em qualquer cidade de porte médio um acesso universal às informações. Isso é um dado novo que o passado não pôde utilizar e que nós poderíamos utilizar. Então são essas as considerações que eu tinha a fazer. Estou à disposição. Muito obrigado. Alô, só dois avisos. A gente tem no seminário anterior aí tem um conjunto de trabalhos que podem ser baixados lá do Brasilianas, mapeando esses municípios, município por município. E esses trabalhos do professor Capolino nós vamos colocar também, não apenas esse, mas aquele trabalho principal que ele mencionou, vai ser colocado também no Brasilianas. E um dos fóruns que nós estamos montando de discussão, nós estamos em reta final para fechar parceria com a Frente Nacional dos Prefeitos, justamente para discutir metropolização e consórcios de cidade e abordar essa questão da descentralização também. Então, esses estudos do professor Capolino vão merecer um espaço especial lá, e contamos com artigos e entrevistas aí para completar esse que é um dos temas centrais, efetivamente, do desenvolvimento brasileiro. Boa tarde, meu nome é Wander, sou representante discente da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, da USP. Também sou do movimento de blogueiros e delegado da Conferência Nacional de Segurança Alimentar. Eu gostaria de ouvir do professor Clélio duas considerações em nível micro, a nível de cidade, e em nível macro, a nível de regiões. Em nível micro, antes disso, só lembrando que reduzir desigualdades regionais é um dos objetivos da República, assim como reduzir as desigualdades sociais, daí a importância do debate. Então, em nível micro, as considerações que gostaria de ouvir são com respeito ao conceito de cidade compacta. Seria o cidadão morar, trabalhar, ter acesso a serviços e lazer perto, ou pelo menos um pequeno deslocamento no trânsito, e a importância que tem o plano diretor estratégico para a consecução desse objetivo e das operações urbanas, se é que elas têm pontos positivos. E com relação ao nível macro, nível de regiões, que o professor cita, o policentrismo, gostaria de saber como a Europa e China estão fazendo isso e como seria interessante, em nível concreto, que o Brasil fizesse, por exemplo, estabelecendo redes de transporte, e quais incentivos práticos o governo poderia fazer para fomentar a industrialização em regiões de vácuos demográficos.
coçando para discutir educação. Eu sou reitor de uma universidade, estou metido nisso há quase 4 décadas como profissional, mas eu sou disciplinado, então vou discutir desenvolvimento regional. Primeiro, a questão que se chama de micro. Tem certas questões estruturais que se tornam irreversíveis. A população já concentrou em megacidades, então, do ponto de vista da oportunidade de trabalho, não necessariamente a pessoa vai encontrar a oportunidade de trabalho próximo à sua residência. Veja o que acontece com a mobilidade hoje na macro-região expandida de São Paulo, que eu chamo aí de 30 milhões de habitantes. Eu, inclusive, publiquei um artigo sobre isso, publicado no exterior, não está publicado no Brasil. Está certo que a macro-região que a gente chama de comutação diária por via terrestre, que é São Paulo, São José dos Campos, etc, etc. Então, as megacidades brasileiras, já não é mais possível você construir esse conceito de cidade compacta. Esse é um dado. O que você tem que fazer é uma solução para frente. Equacionar o problema da mobilidade urbana com um sistema de transporte que seja eficiente, e aí sim a população vive e reside em determinados espaços e, portanto, você tem que prover a essa população toda a infraestrutura de serviços sociais, educação, saúde, lazer, coisa do estilo, mas não dá mais para fazer que a população vai morar e trabalhar no mesmo local. Isso eu acho que está superado nas megacidades, não tem solução. A solução é equacionar os grandes problemas estruturais, tá certo? De mobilidade e oferta de serviços públicos. Do ponto de vista do policentrismo, a Europa já é, por natureza, uma região policêntrica. A Europa tem 2 metrópoles apenas, Paris e Londres, construídas ao longo de séculos. Você pegar outra escala de cidade de 4, 5 milhões de habitantes, que foram também construídas ao longo de séculos, portanto, com toda a infraestrutura. Você pega Frankfurt, por exemplo, que é a capital financeira da Europa, é uma cidade de pouco mais de 1 milhão de habitantes. Tá? Então, quando a gente fala em a Europa já tinha, e ela está fortalecendo, a orientação da política regional da União Europeia é que nenhum cidadão europeu pode ficar a mais de 1 hora de acesso a um sistema de transporte rápido. Tá certo? E, portanto, uma acessibilidade quase que imediata a tudo que o cidadão precisa. O Brasil está ainda longe disso. A China está debatendo com um problema de uma dimensão gigantesca que nós não somos capazes de entender. Eu já fui à China a trabalho 4 vezes. Cada vez que eu volto mais ignorante que fui. Porque o desafio é tão grande que a gente aumenta a sua perplexidade diante do fenômeno. Eu estou muito interessado em saber o que o governo chinês vai conseguir fazer com 1,4 ou 1,3 bilhões de habitantes, porque ninguém tem a estatística exata, que eles falseiam a estatística, com aquele um filho. De preferência que seja homem, você tem uma filha mulher e quer ter o outro homem, não registre. Eu tenho amigos chineses que me confessam isso. A estatística chinesa não é confiável, porque o cidadão falseia a estatística. Você só pode ter um filho. Você teve uma filha mulher, aí você quer ter outro, vai ter um filho homem, você não registra. Tá certo? São pesquisadores chineses que me dizem isso. Quando essa população migrar, as cidades chinesas ainda são fechadas. Tá certo? Tem muitas cidades em que se o habitante não prova que ele tem renda e que ele tem trabalho, a polícia expulsa daquela cidade. Não pode ficar ali dentro. Por isso você chega na cidade chinesa, a não ser Xangai e Beijing, tá certo, que realmente estão muito densas, as cidades são limpas e com pouca gente. É uma coisa estranha. Eu não sei como é que a China vai conseguir equacionar isso. Ela está tentando fazer uma política de interiorização, de fortalecimento da rede urbana, mas a escala é gigantesca. A escala, o Brasil tem 190 milhões de habitantes, a China tem 1,4 bilhões de habitantes. E nós temos que observar para saber o que eles estão fazendo. Estão colocando sistema de transporte rápido, tá certo, para facilitar a mobilidade intercidade, mas para a população que tem renda. Uma parte da população ainda está excluída. Como a questão malthusiana era como produzir alimentos, por que a população brasileira migrou para a cidade? A população brasileira migrou para a cidade porque tinha oportunidade e porque hoje produzir alimento, a tecnologia permite que você produza alimento em quantidade e de forma barata. Quem não come é porque não tem renda, não é falta de oferta de alimento. E se a China, com esse colosso de exportação, que está ocupando a África subsaariana, está tão interessada no Brasil, conseguir prover alimentos de maneira satisfatória para a sua população, a tendência é essa população migrar para a cidade. E aí realmente é um problema colossal, que precisa ser observado. Eu não consigo ainda ter clareza
de qual é o desenho que está sendo construído na China. Com todos os chineses que eu converso, tem uma política de melhor distribuição da população no território, no espaço, etc., sem falar numa variável fundamental, que é uma variável ambiental, que para a China tem uma outra escala também. O problema da água na China é um problema grave, tá certo? Não é uma coisa assim. Então, eu acho que a China é um colosso de crescimento econômico, mas eu acho que tem tantos desafios pela frente que nós temos que observar com muita cautela o que vai acontecer na China. E, por fim, vou fazer a menção a uma coisa que não foi perguntada. Eu não vejo nenhum mal em exportar commodities, tá certo? Na década de 50 teve uma forte discussão nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos era denso em capital e exportava alimento. É o chamado paradoxo de Leontiev. Não é incoerente. O que nós podemos é não ficar sentado em cima dos alimentos. É construir o outro lado, sem negar o lado do primário, do agrário, do mineral, tá certo? Que são vantagens, é construir o lado dinâmico, o lado da tecnologia, o lado da economia industrial moderna, o lado da economia de serviço moderno. Nós não precisamos negar o primário, tá certo? Nós temos que fazer o outro. Agora, aí sim, bate em coisas graves como é a questão do câmbio. A questão do câmbio inviabiliza um dinamismo da indústria brasileira que é grave. Mas eu fico por aí.